Boa tarde, meus irmãos da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Vamos para o nosso estudo de hoje. E eu quero, antes de ler a Bíblia, eu quero orar com você. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa ilumine nossos corações, fortaleça nossas vidas em Ti, Senhor. Que a Tua palavra nos instrua, nos ensine a seguir os Teus passos. Deus amado, abençoa Teu povo, a Tua igreja, Senhor, todos os nossos irmãos, os que nos ouvem pela rádio, os que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook. Pai, muito obrigado, Senhor, que aprendamos nesta exposição bíblica a Tua palavra, Senhor, para segui-la, para ser orientado por Ti. Quero Te pedir a Tua bênção em favor do Teu povo nesta semana que se inicia hoje, uma semana abençoada para todos, e nos livre dessa pandemia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada, Nova Almeida Atualizada, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 7, que tem como tema, no verso 5, um só mediador entre Deus e o homem. Diz assim: amados, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Que leitura maravilhosa, né? Só em apresentar esse mediador aí da humanidade, o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Que coisa fantástica! Olha, quero compartilhar com vocês, nesta exposição bíblica de hoje, os versos de número 5, também o 4 e ainda o de número 7. Quero compartilhar com vocês esses textos sagrados para aprender lições preciosas para nossas vidas. Que bom que pudéssemos ouvir e também divulgar para outras pessoas e exercitar a prática da palavra de Deus. Isso é que é fantástico, né? Na nossa introdução, no verso de número 4, deseja que todos sejam salvos. Preste atenção no que eu vou dizer, viu? Muito importante, talvez você não tenha ouvido por aí afora. Mas olha, o desejo de Deus para Adão na escolha da vida, olha bem, era para toda a humanidade fosse salva. Olha aí, amados, o desejo de Deus é para todos, que todos se salvem. Primeiro, eles já estavam todos salvos. Olha, Adão, amados, escolheu infelizmente a morte, uma segunda opção, uma decisão humana, totalmente humana. Mas a graça, nessa escolha da morte, evidentemente, aí a vida, Deus prometeu a todos a vida. Aí agora o homem botou as mãos pelos pés e escolheu a morte. Todos agora passaram a ter a morte. Mas o amor de Deus fez ele vir e ir até o homem.
a Adão, e Adão até fugia dele. Ele deu uma chance para que todos os seus descendentes poderiam ser salvos, não é? Desde que Adão levasse os seus descendentes a crer na promessa feita a ele e a Eva, do descendente, certo? Para que eles fossem todos salvos, todos tivessem crido no descendente, nenhum se perdia. Olha, o homem precisa apenas, Adão precisava apenas criar bem seus filhos, seus descendentes. Todos eles no temor da orientação sobre o livramento da morte, do qual ele foi penalizado com a condenação da morte eterna. Então vamos ver isso um pouco mais na frente. Eu quero chamar sua atenção, muito interessante para esse estudo. Olha, o verso 5, um mediador entre Deus e a humanidade. Bem, existe apenas um Deus, e esse também Deus, existe um só mediador entre Deus e o homem, que veio ao mundo, e aqui ele veio a ser homem da natureza humana, como todos nós somos humanos. Ele veio com a finalidade de pagar o preço do homem Adão, besteirada que ele fez, nos jogou na vala da condenação eterna. E aí Paulo lembra seu filho na fé, Timóteo, que haveria de ser um pastor e haveria de cuidar dos seus rebanhos, e ele precisaria dizer, amados, aos seus rebanhos que ele haveria de pastorear, que existe um representante nossa humanidade no céu. Existe, amados, um representante no céu que está nos dando cobertura nesse lugar maravilhoso, onde ele foi preparar lugar para nós estarmos com ele na eterna glória de Deus. O terceiro verso que eu quero ler a título de introdução é o verso número 7, designado pastor e apóstolo. Aqui, amados, a questão de autoafirmação de Paulo. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos e treinou eles em seu seminário. Preste atenção no que eu estou dizendo. E eles passaram 3 anos no seminário com Jesus, para cima e para baixo. Aulas práticas, teóricas, teologia pura de Cristo. Ok? E para eles assumirem a responsabilidade de estar à frente dos trabalhos do Senhor. O que ele fez com Paulo foi diferente. Ele chamou Paulo para fazer um seminário andando, plantando igreja e fazendo seminário. Como eu faço aqui no sertão, irmão, entra, planta, um líder evangelista, não tem nenhum curso, a gente manda para o CPO, para o Instituto Bíblico, mas põe um campo para ele e fica no campo trabalhando, estudando com Paulo. É isso aí. Ele faz o curso no decorrer, Paulo fez o curso no decorrer da sua vida, escrevendo as teologias, escrevendo tudo, amados. E a formatura de Paulo, sabe onde foi? Qual seminário foi? Que de maneira foi? Foi na casa lá em Damasco, estava lá, chegou Ananias, né? A mandado de Deus para diplomar ele na formatura, e aí, primeiro fez uma bênção na vida dele, né? E curou ele da cegueira. Depois deu a diretriz da missão, porque Deus o encarregou de ele ser o apóstolo dos gentios, para ele anunciar o reino de Deus para os gentios, também para os judeus e para os famosos. Tudo isso ele passou para ele.
mas também para pregar, amados, o Evangelho, para plantar igreja, para sofrer prisões, para ser perseguido, tudo isso ele fazendo seminário e aprendendo e plantando igreja e ganhando almas para Jesus. Se fosse bom que fosse assim, né? Mas aqui é diferente, tem que ir primeiro para o instituto, depois o seminário, depois faz tudo, aí só ordena, claro, da minha denominação eu assino embaixo, mas a gente poderia estar ganhando tempo no fragor dos 5 ou 10 primeiros anos da vida do seminarista na frente do trabalho. Olha, eu tive a honra de ordenar um evangelista que deu certo no campo e mandei ele para o seminário. Eu pensei que ia ser bom para ele, até sofreu muito, porque todo mundo pensava que ele, né, mas ele estava ali estudando para ser ordenado. Pastor ele já era. Está entendendo? Bem, vamos para a nossa exposição nesta tarde para você, meus irmãos. Em primeiro lugar, verso número 4. Deseja que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus para toda a humanidade. Foi em Adão, aí era todo mundo. Se Adão ali prefere a vida, pronto. Todos estavam salvos em Adão. Todos, nenhum se perderia, porque a prole, descendência de Adão seria pura, seria toda de Deus. Meus amados, Deus não criaria uma natureza e toda a criação, em especial o homem, para condená-los à morte. Deus não fazia isso. Mas também preste atenção no que eu vou dizer, né? Deus também não criaria um homem autômata, um robô. Deu livre-arbítrio para ele. Para ele, então, ter como decidir o que é bom para o homem. Por isso que ele criou o homem livre, para ele escolher a vida. Infelizmente, ele escolheu a morte, né? Deus o respeitou e foi justo para com ele. E tem uma coisa, Deus não deixou o homem entregue à sua própria sorte, né? Caído na sarjeta do pecado. Deus não o abandonou, de maneira nenhuma. E Deus deu a ele uma chance para ele se redimir. Deu uma chance para ele se redimir. E Deus procurou o homem e no desejo de vê-lo salvo junto à sua descendência, né? Falou com o casal e disse para ele que a descendência dele iria ajudá-los a vencer a condenação eterna, amados. Quando cremos que ainda Adão não tinha filhos, eu creio que ele não tinha, colocou aí um plano da salvação para ele, para Adão e para Eva, para redimir o erro que eles cometeram de ter preferido a morte, e ele queria salvar a Adão e a Eva e salvar as suas gerações, né? Amados, para, amados, saberem do que aconteceu e porque a vida deles mudou do que havia prometido, que foi culpa, infelizmente, do homem, mas Deus, amados, Criador, ofereceu uma oportunidade de restauração, né? De restauração. A missão de Paulo foi levar Timóteo a esta responsabilidade de fazer a humanidade de hoje, condenada à morte eterna, para ter uma chance. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Marcos 16 e 16, diz claramente que quem crê e for batizado, o que é que vai ser? Salvo. Porém, quem mantiverem-se como estão no pecado, quem não crê,
será condenado. É o que diz a Bíblia. Então, o desejo de Deus, desde a criação do homem, foi dar para ele a vida e um mundo criado para refletir a glória de Deus. E por esta razão, ele falou, e consta aí em vários textos bíblicos do Antigo Testamento. Eu vou ler aqui, por exemplo, Ezequiel 18, verso 23. Vou ler um verso agora e outro mais na frente. Primeiro, vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz Deus, palavra do Senhor, através do profeta Ezequiel. Diz o Senhor, Deus, não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. É o que Deus disse ao profeta Ezequiel, para dizer o povo. Olha, Adão e os seus descendentes, e até o povo que ele escolheu, chamado povo de Deus, aí foi constituído lá em Abraão, né, chamados de povo de Deus, de judeus, de israelitas, tudo isso desejando o quê? Que eles obedecessem à palavra de Deus para não morrerem. E aí o outro verso, 32 do mesmo capítulo de Ezequiel 18, diz assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertam-se e vivam. Então o desejo de Deus para o homem é viver para sempre. Esse é o desejo de Deus para o homem. Na oração sacerdotal, amados, o Senhor Jesus Cristo com o seu Pai em oração, ele falou para ele, e João registrou capítulo 17, verso 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então o Senhor Jesus Cristo está lembrando ali a ele, ao Pai, está cumprida a missão. Aliás, diz que só se perdeu o filho da perdição, né? Ele disse ao Pai, né? Mas ele disse que trouxe as boas novas para os pecadores, queridos, e da necessidade que o homem tinha de se arrepender, de crer nele para obter a vida eterna e se livrar da morte. Tudo isso, Jesus Cristo estava ali na oração com o Pai, orando a ele, intercedendo pela sua igreja, pelos seus seguidores. A igreja do Senhor Jesus vem fazendo, amados, isto hoje, e transmitindo, amados, o evangelho da justiça, da fé, queridos, para que os homens despertem, para receberem o perdão de Deus, para serem salvos. Olha, em segundo lugar, nesta exposição, eu quero falar para vocês sobre o verso de número 5, que diz: um só mediador entre Deus e a humanidade. Olha, ninguém mais, e só Jesus Cristo é o único caminho que conduz o homem para a vida eterna. Ninguém mais, só Ele. Amados, a humanidade está centralizada no homem Jesus, que Deus enviou ao mundo para perdoar o homem Adão e suas gerações. Primeiro como promessa, agora quando veio, o homem teve o privilégio de comandar todas as coisas do mundo. Ainda tem aí, né? Mas na área espiritual foi o Senhor Jesus. A responsabilidade de conduzir o homem, amados, e observar e restaurar, amados, a sua descendência. Foi o Senhor Jesus que veio fazer isso aqui, amado, para consertar a falha que o homem cometeu, amados. Irmãos, presta atenção, Adão morreu com 930 anos. Imagina quantas gerações ele deixou. Vamos fazer o seguinte: 10 gerações de 100 anos. 10 gerações de 100 anos. Quantos filhos, né? Quantas nações Adão estava vivo? E se ele fosse um exemplo de santidade, da espera da promessa de Deus, ensinando a promessa de Deus, a humanidade hoje era outra. Era outra. Lamentamos muito, amado.
O homem falhou, meus queridos, mas Jesus Cristo veio para consertar exatamente isso aí, amado. Ele veio para ser o único mediador. Ele veio para fazer a intermediação entre o homem e Deus. Olha o que Gálatas, capítulo de número 3, verso 20 diz: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Eita coisa maravilhosa, né? O Senhor Jesus trouxe a grande oportunidade para os homens serem redimidos quando a igreja prega, meus irmãos, as boas novas. Ela tem a finalidade de anunciar o reino de Deus para restaurar, amados, o homem do pecado e dar uma nova chance, uma nova oportunidade, amados, né? Uma vida nova para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Quem crê nele nasce de novo, né? Porque antes morreu espiritualmente em Adão, lá no jardim do Éden, amado. Quando Jesus Cristo morreu, ele morreu e nós morremos com ele, porque ele nos perdoou na cruz. Ele morreu, foi sepultado e nós morremos com Jesus Cristo para o pecado. Jesus Cristo ressuscitou e nós também nascemos de novo para uma vida nova. Fantástico, né? É fantástico, isso é fantástico. Olha, meus queridos, Jesus se tornou o grande mediador entre o homem, entre Deus e o homem. Olha o que Hebreus capítulo 9, verso 15 diz: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte, amados, para a remissão das transgressões que foram cometidas, amados, pelos homens, e Jesus Cristo veio fazer uma nova aliança, a aliança dos eleitos, dos perdoados, dos escolhidos, amados, pela graça de Deus. Olha, a promessa se referia ao mediador prometido, Jesus Cristo, quando de você, mulher, vai sair o Messias, o descendente, o Filho de Deus, um homem, o prometido, o mediador. Até daqui para lá eu vim, creio nele, que ele vem para consumar a sua mediação. Isto, amado, está anunciado na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, mas nunca como ter Jesus Cristo presente entre nós, queridos, como tiveram os seus seguidores que o acompanhavam, né? E nós, os seguidores, até hoje, não vimos, mas cremos. Hoje a igreja do Senhor Jesus tem a firme convicção que ele veio, anunciou a salvação, ele curou os enfermos, libertou os oprimidos, amados do inimigo, morreu sem culpa de pecado no lugar, ressuscitou os mortos e foi aos céus e está à destra de Deus para interceder, amado, pelos salvos. Esse é o nosso mediador que nos libertou dos pecados e nos salvou. É esse o nosso libertador. Olha, em terceiro e último lugar, designado pregador e apóstolo. Paulo lembra ao próprio Timóteo que ele foi credenciado por Deus para ter autoridade de falar no nome do Salvador Jesus Cristo, para passar o plano da salvação, amados, para que Timóteo seguisse o exemplo dele. E Paulo, na carta número 2 de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11, ele diz assim: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. A palavra de Deus mais se referia ao nome apóstolo, pois uma designação de um ofício para tratar
da sua legitimidade e autoridade para orientar a liderança na missão do Evangelho, e isso está destacado no nome de pregador aqui, amados, pois esta é a missão de todo crente que nasceu, a nova criatura, para ser também um pregador do Evangelho. Olha, a insistência de Paulo para o seu filho na fé fica bem por dentro da orientação sobre o funcionamento da igreja. Quando eu trato o tema desta carta, eu chamo ela de o progresso do Evangelho. Eu tenho em mente que a prioridade da igreja é de evangelizar os pecadores. Os irmãos já imaginaram, amados, que na vida secular temos dado conta de tantas as coisas no dia a dia, da família, das atividades do trabalho, amado, dos relacionamentos com as pessoas e tantas outras coisas. Certamente, amados, as atividades espirituais devem ter o seu lugar no dia a dia da nossa vida e principalmente com relevância. Precisamos dedicar nossa vida mais a Deus, queridos. Não podemos negligenciar em nossa agenda do dia a dia, nem que seja orar por quem você deseja que a pessoa seja alcançada por Deus e, se possível, falar do plano da salvação. Nós não devemos negligenciar isso aí, meus queridos. A consciência de Paulo chamava a sua atenção para não só desempenhar o apostolado, mas desempenhar o dom que ele recebeu, o dom de ser apóstolo no ofício e o dom de ser pregador. Ele não podia relaxar, nem eu, nem você, nós não podemos relaxar. Precisamos orar para Deus despertar isso na nossa vida. Por isso que em Efésios, capítulo 3, versos 7 e 8, ele diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, queridos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha que bênção, né? Paulo, amados, ele tinha um desejo muito grande que o seu filho na fé, que seria o seu sucessor, que ele fizesse como ele, plantasse igreja, evangelizasse, cumprisse a missão. Isso era o que Paulo desejava. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar as outras pessoas. É o que ele diz, amado. Foi esperar a vez do Senhor. Um cuidado muito especial de Paulo por a missão iniciante. Era muito árdua, muito difícil e requer que as pessoas estejam preparadas. Era isso que ele orientava a Timóteo. Hoje o sucesso da igreja cristã está aí. Um terço da humanidade cristã hoje. Cremos, querido, que isso é uma grande vitória. Claro que deveria ser melhor e verdadeiramente 33%. E eu quero concluo em 3 pontos. Em primeiro lugar, o desejo de Paulo que os pecadores creiam em Jesus Cristo. Esse era o desejo dele, né? O desejo de Deus é esse, amado, que os pecadores creiam em Jesus Cristo e reconheçam que é pecador, né, e que carece do perdão de Deus. E o Senhor Jesus Cristo veio para que as pessoas que crescem nele, como diz aqui o texto, que é o desejo de Deus que todos se salvem. Em segundo lugar, amado, um só Deus, um só Senhor e um só Espírito que salva o homem, que foi escolhido, tirado deste mundo pelo único mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. E por último, o apóstolo
Paulo afirma que a sua escolha, meus queridos, foi uma designação de Deus, escolhido especialmente por Deus para ser apóstolo, e afirma a sua designação de ser pregador do Evangelho. Assim deve ser todo crente, como deve ser pregador do Evangelho, deve ser designado pregador do Evangelho para ele ganhar as outras pessoas, para levar as pessoas ao perdão, a conhecer a verdade. É isso que Deus quer fazer. Eu quero concluir, Dedé, com uma ilustração. Como é que Deus perdoa? Olha, o amor perdoador de Deus na visão de uma criança. A criança, cuidada pela tia, chegou para a tia e disse: eu posso ir passear hoje com minha amiga? A tia então disse: não, você não deu bom testemunho na semana, né? Fez algumas peripécias, certo? Não vai poder ir, né? Bem, a semana toda passou, a menina se comportou bem direitinha, aí chegou no final de semana: e aí, titia, eu gostaria de dar um passeio com minha amiga, né? A senhora viu que eu fiquei bem comportada, não foi? Ela disse: foi sim. Então, a senhora deixa eu ir dar um passeio com a minha amiga? Ela disse: não, por causa da semana passada que você foi mal comportada. A menina então disse: ó, titia, a senhora não é nem um pouquinho parecida com Deus. Deus nos perdoa. Quanto mais o nosso erro nos condena, Ele nos perdoa. E Ele quer que você ande com Ele. Que Deus te abençoe. Amém.